E em reação, através da deputada Janira Almeida, o PAICV questionou o primeiro-ministro sobre os rumos seguidos na política externa, acusando o governo de colocar em causa a credibilidade externa do país. Por seu turno, o MPD acusou a oposição de expediente político, reiterando a justeza das opções seguidas na política externa. A fechar as intervenções dos partidos políticos na abertura do debate, a UCID mostrou reservas nas nomeações de cidadãos estrangeiros quando existem capacidades reconhecidas na diáspora crioula, sobretudo nos Estados Unidos da América. O PAICV questionou a coerência da propalada política externa seguida pelo Executivo desde 2016. Janira Almeida apontou o dedo acusador ao próprio chefe do governo pelos maus rumos da política externa de um país que se quer credível no cenário internacional, que resultou na recente demissão do anterior ministro dos Negócios Estrangeiros, desbaratando, na opinião do PAICV, todo o rico legado deixado por várias gerações de respeitados diplomatas nacionais. Senhor Primeiro-Ministro, estamos cá hoje para lhe perguntar se não foi o senhor a liderar e o seu governo a liderar a candidatura de Cabo Verde à presidência da CDAO. Queremos perguntar-lhe por que razão Cabo Verde apresentou a candidatura se sabia, a priori, de antemão, que as dívidas seriam um fator impeditivo. Não analisaram bem o dossiê ou o seu governo terá cometido outras falhas, como, por exemplo, a não mobilização das competências e capacidades que este país tem? Queremos saber se não foi o seu governo a gerir o dossiê no NECA, para podermos saber a quem atribuir a responsabilidade de mais este falhanço. Queremos perguntar-lhe o que tem norteado o seu governo quando nomeia um cônsul honorário e, se não o perturba, como africano e como cabo-verdiano, nomear alguém que supostamente financia um partido da extrema-direita cuja ideologia é claramente segregacionista e, portanto, contra africanos e contra cabo-verdianos. Queremos perguntar, muito francamente, que interesses ainda não confessos terão estado na origem da nomeação desses dois cidadãos como cônsules honorários de Cabo Verde, precisamente no país onde Cabo Verde tem a sua maior diáspora. Sr. Primeiro-Ministro, o país precisa de uma política externa que coloque, em primeiro lugar, os interesses do país e com sentido patriótico. Para o MPD, o agendamento da temática política externa para o debate mensal com o Primeiro-Ministro foi um expediente político da oposição para aproveitar-se de um ou outro aspecto menos positivo para tentar deitar abaixo toda a política externa do país, baseada numa diplomacia económica com frutos dados. Joana Rosa considera que o país tem uma sólida e consistente política externa e que mesmo a demissão do Ministro dos Negócios Estrangeiros mostra a solidez da nossa democracia, acusando o PAICV de não ter feito o mesmo no passado, apesar de vários escândalos governamentais na altura. Interessante é que o principal partido da oposição fala em falhas na diplomacia, na política externa. E elenca o caso do cônsul honorário na Flórida e a presidência da CDAO como se a política externa se resumisse na nomeação ou não de cônsules honorários ou na presidência ou não de algumas organizações. A política externa é muito mais do que isso. É paradigmático que um partido da oposição que tanto tem criticado a política externa do país não tenha tido a coragem de agendar um debate para que pudesse fazer valer a tese que tem defendido. Certamente não teve a coragem de o fazer, porque desde logo sabe que a política externa tem estado a ser implementada de forma responsável por este governo, tendo ficado na esquina a aguardar alguma novidade que pudesse servir de álibi para causar ruídos necessários, extemporâneos e que em nada beneficiam o país. Viemos, pois, preparados para debater com a oposição a política externa do país, com resultados palpáveis vistos a olho nu. Antevendo-nos que o tema escolhido deveu-se aos últimos acontecimentos que conduziram à demissão do Ministro dos Negócios Estrangeiros, situação que consideramos normal em democracia. Temos que realçar que este acontecimento mostrou a quão sólida está a nossa democracia, o quão sólido e determinado está este governo em continuar a engrandecer e elevar a imagem do país. Como proponente da temática do debate, a UCID criticou o rumo seguido ultimamente pela diplomacia cabo-verdiana, que tem conduzido o país numa direção errada, segundo a sua visão, quando a política externa deve ser um dos principais instrumentos de mobilização de ajudas e também de credibilização de Cabo Verde na cena internacional. A abertura da embaixada e a competente nomeação dos embaixadores, sendo eles políticos ou não, para logo de seguida se recuar nestas mesmas nomeações, dilatando no tempo
a entrada em funcionamento destas instituições do Estado nos afigura como sendo uma situação anómala, passível de minorar a imagem do nosso país, quer no estrangeiro, quer a nível nacional. A situação de Cabo Verde no processo de detenção do cidadão de nacionalidade estrangeira Alex Saab, que fazia escala na Ilha do Sal, precisa ser devidamente esclarecido a todos os cabo-verdianos e, consequentemente, a comunidade internacional e, acima de tudo, aos nossos vizinhos, para se evitar possíveis leituras de ocasião capazes de prejudicarem Cabo Verde e a nossa população. A nomeação de cidadãos estrangeiros dos Estados Unidos da América para exercerem as funções de cônsul honorários num país em que a qualidade técnica e académica de muitos compatriotas nossos é subejamente reconhecido, deixa-nos sem o entendimento necessário sobre esta questão.